Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam. Boa noite a todos. É com alegria que a gente retorna aos trabalhadores, revendo os amigos de outrora, né? Cheguei nessa casa em 98 e desde então estou vendo aí amigos que já utilizavam naquela época a tribuna para poder falar da doutrina espírita. E eu sei que uso de conhecimento, como aprendi, né? Quanto foi valoroso para mim poder passar por anos nesta casa. Hoje eu estou em outra casa, mas estou retornando aqui, hoje matando a saudade de tantos irmãos, vendo aqui tantos amigos. O tema de hoje é um tema leve, né? E muito rico. São muitas informações, eu preciso de muita atenção dos senhores. E a gente vai buscar condensar nesses 50 minutos todas as informações possíveis para o tema de hoje, né? Encarnação dos Espíritos. Capítulo 2 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Durante muito tempo, eu ouvi algumas pessoas perguntarem, e eu mesmo já me perguntei, por que é que Deus fez um projeto de vida para nós e nos obrigou à encarnação? Por que nós precisamos passar na carne, sofrer toda uma vida de angústias, dores, sofrimentos, violência, maldade, tudo que a humanidade possa engendrar, que de certa forma a gente acaba de alguma forma se agredindo ou nos permitindo agredir? A encarnação nos oferece. Por que será, então, que Deus não nos permitiu ficar apenas na espiritualidade, vivendo uma vida completamente espiritual? Ele tem os seus motivos, e ele sendo perfeito, esses motivos também são perfeitos. Na questão de número 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação dos espíritos. E os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, e para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, o primeiro objetivo aí é chegar à perfeição. É obrigatório a nossa passagem, a fim de que nós possamos chegar à perfeição, o destino de todos nós. Agora, como nós vamos enfrentar essa encarnação? Para alguns, a lei é de causa e efeito. Nós vamos necessariamente, por sermos criados simples e ignorantes, vamos estar errando muito em nossas primeiras encarnações. A partir do momento em que a gente tem a consciência do bem e do mal, a partir daí tudo é contabilizado, creditado, né, na nossa conta. Então, como nós erramos muito, conscientemente ou inconscientemente, a lei de causa e efeito é uma alavanca para que a gente possa errar menos, ter consciência de nossos erros. E uma vez que a gente possa errar, a nossa encarnação, ela vai necessariamente estar pautada na lei de evolução. Somos obrigatoriamente, né, necessitados dessa lei para que a gente possa continuar evoluindo. Ao mesmo tempo, nós vamos estar resgatando os erros do passado. Automaticamente, é da lei. Então, todas as vezes que nós estivermos enfrentando o resgate da lei do passado, e isso todos nós estamos,
ou em menor ou em maior grau, não é? Seja desde a falta de um membro até a convivência com um parente difícil, ou situações de vida que se apresenta, todos nós estamos expiando. Agora, algumas questões estão no campo das provas, outras estão no campo da expiação. Expiação, resgate do passado. Provas, possibilidades de promoção para o futuro. E a missão? Todos nós também somos missionários, em maior ou em menor grau. A missão menor, por exemplo, pai e mãe, os espíritos dizem que são missões. E são missões importantíssimas, né? Ser pai e ser mãe. Mas existem espíritos que estão encarnados puramente como missionários. São aqueles espíritos que dedicam a sua vida a grandes missões. São espíritos superiores que vêm de 700 em 700 anos, segundo os espíritos, utilizando a sua própria vontade para ajudar a humanidade. Então, eles se dedicam à causa do bem, né? Nós temos Chico Xavier, nós temos Irmã Dulce, Maria Teresa. Esses espíritos fazem revoluções no planeta, que é um planeta de provas e expiações que está avançando ainda, o limiar da regeneração. Não chegamos lá. Estamos pensando na possibilidade de entrar. Ou seja, é um processo, assim como a noite e o dia. A gente não sabe quando ocorre, simplesmente acontece, né? De acordo com a gradação do tempo, assim também é esse momento de transição. Tá? Então, a missão ela está voltada para esses espíritos que já cumpriram, já fizeram várias passagens no plano material, já cumpriram, assim, essa parte toda de resgate com a lei, e agora só precisa reencarnar, se quiserem, a cada 700 anos. Os espíritos continuam, visa assim outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Significa dizer que todos nós temos algo para fazer. Deus, em sua sapiência, não construiu o universo e quis que um de nós ficássemos ocioso, sem fazer nada, ou sendo levado pelos outros. Ele quer que cada um de nós façamos a nossa parte. E nós temos muito o que fazer. Nós vamos perceber que o Espírito faz muita coisa no universo. Para executá-la é que em cada mundo toma o Espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, primeiro, Deus não põe a mão na matéria. Quem põe a mão na matéria são os espíritos. Deus inspira os espíritos que agem sobre a matéria. A matéria é o nosso instrumento de trabalho. Para que nós possamos nos evoluir, né? Para que nós possamos evoluirmos, nós precisamos de um instrumento. Que instrumento é esse? O perispírito é o nosso instrumento de trabalho e de crescimento. Reflete o crescimento do espírito. E aí ele acrescenta dizendo que esse instrumento tem que ser de harmonia com a matéria essencial de cada mundo. Uma outra importante informação: nenhum mundo tem a matéria igual do outro. A matéria que envolve a formação de cada mundo é completamente diferente da matéria de outro mundo. Por isso, em cada mundo, o perispírito precisa ser da matéria retirada daquele mundo. Vamos falar um pouco da pluralidade dos mundos habitados. Um dos princípios básicos da doutrina espírita, na qual todos os mundos são habitados. Como são de matérias diferentes, não significa dizer que a nossa luneta vai conseguir captar alguma coisa. Exatamente porque cada mundo tem a sua matéria. Nós temos aí, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, a classificação dos mundos. Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes ou ditosos e mundos celestes ou divinos. Vamos falar um pouquinho
sobre cada um deles. Os mundos primitivos são destinados às primeiras encarnações dos espíritos. Então nós, segundo o espírito André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, o ser humano chegou à Terra, data de aproximadamente 200 mil anos. Nós temos registro de 10 mil anos. É muito tempo que nós estamos entrando e saindo da carne. Então, a Terra já foi um mundo primitivo. Nós fizemos as nossas primeiras encarnações provavelmente aqui. Pode ter sido em outro mundo? Pode. Os mundos são solidários, assim como as escolas e as universidades. Se o aluno precisa de promoção, ele pode ir de um mundo para o outro. Fizemos, então, as primeiras encarnações, provavelmente aqui, ficamos muito tempo no mundo primitivo, e quando a humanidade assim mereceu, ele recebeu promoção, porque ele também é promovido. Passamos para o mundo de provas e expiações, e estamos adentrando no limiar de um mundo de regeneração. Então, nós temos aí o mundo de provas, onde o mal predomina. E no mundo de regeneração, nós vamos ter meio que o mal diminuindo, batendo em retirada. E as almas que ainda têm que expiar, ganham força, vivem uma vida mais tranquila. Mas ainda não é a tranquilidade total. Nós temos os mundos felizes, onde o bem supera o mal é bem tímido, já está ali na sua fase final. E nós temos depois os mundos celestes ou divinos, que são moradas de espíritos puros, aonde só reina o bem. Nessa questão, Allan Kardec faz um comentário dizendo o seguinte: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem o meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. E a gente percebe como a natureza é solidária, né? O mineral se agrupa para poder possibilitar a terra, possibilitar a natureza, para que ela reproduza, né? Seja através da terra, para que o vegetal consiga, assim, produzir alimentos, produzir oxigênio, produzir combustível, não só para os animais, né? Frutos, alimentos. E os animais também se servem, né? E também, de alguma forma, são úteis para nós, não apenas para a nossa recreação, mas são utilizados para diversos fins, inclusive para fins medicinais como cobaia. Tudo se encadeia, tudo tem uma utilidade. E o homem também precisa se encaixar nessa utilidade. Ele precisa ser útil, tanto para os reinos inferiores, como para o reino superior, que é o reino angelical, que é o próximo reino, né? Nós estamos, então, na metade desse caminho, segundo os espíritos, estamos na mesma distância que medeia do animal para o anjo. Então, tem muita batalha ainda, pessoal, para que a gente possa avançar nesse caminho da angelitude, onde há necessidade de cada um fazer a sua parte, sendo útil, ajudando o Senhor na lei de providência, porque Ele providencia tudo, né? Faz tudo florescer, faz tudo frutificar, e quando nós estamos no caminho com Ele, a nossa vida também frutifica. Então é muito importante que a gente reconheça a utilidade que precisamos ter para com a vida, sendo útil, seja aonde nós estivermos. Para a gente poder falar do perispírito, que é muito importante, a gente vai precisar voltar do começo. Allan Kardec quis saber o que existia no universo. Então os espíritos responderam para ele que no universo existe a trindade universal. Se resume em tudo o que existe no universo: Deus, Espírito e matéria. Então ele quis saber o que era Deus. Interessante a pergunta de Kardec, porque
no passado e na mente infantil, Deus é aquele Senhor de barbas que está no céu com seus anjos tocando harpa. E durante toda a história religiosa da Terra, nós, que viemos reencarnando em outros povos, nós humanizamos Deus. Ou seja, demos a Deus características humanas. Que Deus tinha rompantes, que Deus tinha ira, que Deus se vingava. Enfim, nós fomos alimentando Deus com as nossas imperfeições. Mas Deus continua sendo Deus desde o princípio, não mudou nada. E à medida em que nós fomos avançando, com o pensamento racional trabalhado pela doutrina espírita, nós fomos compreendendo que Deus não é isso. Então Kardec, com essa compreensão, pergunta, na questão número 1 de O Livro dos Espíritos, que é Deus? E os Espíritos respondem, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E aí, então, os Espíritos vão desenvolver os atributos de Deus, nos quais todos eles se resumem à perfeição, assim como Jesus apresentou Deus, né? Um Deus diferente, um Deus de amor, um Deus misericordioso. E então se compreende que Deus é uma grande força, né? E o Espírito? O que seriam os Espíritos? Os Espíritos, responde Allan Kardec, que os Espíritos são os seres inteligentes da criação, que estão por toda parte e povoam o universo. Princípio inteligente do universo. Ele quis saber mais. Perguntou se os Espíritos têm uma forma determinada, se é limitada, se é constante. E os Espíritos responderam, para vós não, para nós sim. O Espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Em outras palavras, nós não temos forma. Como espíritos imortais, nós somos uma luz. E essa luz tem uma cor, tem uma coloração, que para vós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Ou seja, quando o espírito é iluminado, ele brilha e a luz dele é intensa. Quando ele é um espírito menos puro, essa luz é mais ou menos apagada, né? Opaca, sem brilho, né? O outro elemento do universo é a matéria. Tirou Deus, tirou o espírito, tudo o que sobra é a matéria. E a matéria, no seu estado mais puro, chama-se fluido cósmico universal, que dá origem, combinando as suas moléculas, a tudo o que de matéria existe no universo. Nós estamos num plano material, e quando a gente desencarnar, a gente vai para o plano espiritual, que é uma matéria mais sutil, mas ainda assim é matéria. Então, a Terra, construída por Jesus, conforme Emmanuel na obra A Caminho da Luz, ela é composta por 7 esferas vibratoriais, contando com a que nós estamos pisando, que é a crosta terrestre. E as outras são todas no plano espiritual. E cada um de nós vamos nos dirigir para aquela esfera que a nossa evolução comporta. Então, cada um de nós vai para onde a gente mereça realmente ir. Mas continua sendo matéria. Então, a matéria ela existe naquilo que a gente pode ver, como a gente pode não ver. Fluido vivo, o que seria isso? Com certeza é um produto do fluido cósmico universal. Mas muito importante o seu conhecimento. Fluido vivo, pensamento contínuo gerando potenciais energéticos. Subproduto do fluido cósmico absorvido pela mente humana em processo vitalista, semelhante à respiração, pela qual a criatura assimila a força emanante do Criador, transubstanciando-a sob a própria responsabilidade,
para influenciar na criação a partir de si mesma. Então eu falei que Jesus fez a terra, um espírito perfeito, um espírito crístico. Nós também estamos produzindo. Conscientemente ou inconscientemente, nós respiramos, assimilamos esse fluido pela nossa mente e estamos construindo. O que estamos construindo? Podemos auxiliar na construção de grandes obras. Todas as vezes que nós pensarmos no bem, nós estamos vibrando no bem. Se eu, por exemplo, lembrar de um amigo meu, ou de alguém que eu vi, e aquela lembrança, ou aquele comentário foi um comentário positivo, eu vou estar acionando esses fluidos na natureza, automaticamente, conscientemente, ou seja, sabendo, ou inconscientemente, sem querer e sem saber. E eu vou vestir esses fluidos com os meus sentimentos, com as minhas energias, com as minhas emoções. E esse fluido pode e vai ser disparado na direção daquela pessoa. Positivamente, ele vai se sentir bem, ele pode até lembrar de mim, e negativamente também isso ocorre. Nós já ouvimos falar no umbral, né? Se na matéria física, numa matéria densa como a nossa, nós precisamos arregaçar as mangas para construir qualquer coisa no plano material, isso não ocorre no plano espiritual. Bastou que a gente utilizasse a força do pensamento para a matéria obedecer ao nosso comando. Assim como, nessa imagem, o irmão está admirando a natureza e toda a sua construção com o auxílio dos espíritos de luz, dos espíritos puros, o umbral, que são 3 dessas esferas que eu falei, as 3 primeiras esferas que estão próximas, portanto, a Terra, envolve a crosta terrestre, são formadas por pensamentos negativos, por práticas da maldade, que simplesmente vestem esses ambientes com muita densidade, construções horrendas e vidas escravizadas e de muito sofrimento. Por quê? Porque nós, de alguma maneira, estamos vibrando na sintonia do mal. E o nosso pensamento, ele vai para algum lugar. Essa energia não fica estática. Ela vai ser aproveitada em algum ambiente. Não é? Por isso é importante vibrar bem. Por isso é importante pensar bem. E cortar o pensamento quando ele começar a ser alimentado. Né? A gente pode fazer isso. Eu, às vezes, me pego pensando, eu digo, Deus me perdoe. Não, já corto na hora, porque pensar, todos nós podemos. Chico Xavier diz o seguinte: nós podemos permitir que um passarinho pouse na nossa cabeça, mas nós não podemos permitir que ele faça ninho. Assim é o pensamento. Cabe a nós a decisão. E o perispírito? O que seria o perispírito? Ora, se ele não é espírito, se ele não é Deus, ele só pode ser matéria. Não é? Então, o perispírito, também conhecido como psicossoma, na linguagem de André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, ou corpo espiritual, na linguagem de Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44, Paulo diz o seguinte: semeia corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. E reafirma ele dizendo: se há corpo animal, há também corpo espiritual. O perispírito, portanto, é o intermediário entre o espírito, né, e o corpo. Ou melhor dizendo, entre o espírito e a matéria. Nós somos luz, mas para que a gente possa fazer o nosso ingresso na matéria, nós precisaríamos de alguma coisa que possibilitasse esse acesso. Então, nós temos um perispírito que é semimaterial. Ele está no meio entre a matéria e o espírito, e ele faz essa ponte com a matéria. Então, aonde nós formos no universo, vamos precisar do perispírito. Quais são as propriedades que ele tem? Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e, até certo ponto, da matéria inerte.
por-se-ia dizer que é a quinta essência da matéria, ou seja, o estado mais puro que o ser humano conhece da matéria. É o princípio da vida orgânica, porém não o é da vida intelectual que reside no espírito. Eu já ouvi alguém dizer que o perispírito reside a memória. Não, tudo está no espírito. O perispírito apenas vai refletir ou vai apresentar isso. É o espírito que detém toda a potencialidade. O perispírito é apenas matéria. Mas qual a importância dele? Ele vai refletir o estado de evolução do espírito. Se, porventura, o espírito é luminoso, ele vai brilhar. Daí Jesus ter se transfigurado no monte. Porque era um espírito de luz e o perispírito dele brilhou, a tal ponto de sobrepujar a matéria. Mas se ele for um espírito endurecido, um espírito materializado, o perispírito dele vai ser tão denso que vai parecer que ele está encarnado. De tão próximo ele ficou da matéria. É, além disso, o agente das sensações exteriores. Para que o espírito possa sentir as sensações do mundo exterior, ele transmite sensações para o espírito. Então, uma dor que a gente sente, por exemplo, o espírito em si não sentiria dor. Mas para que ele possa ter a experiência e aprender com isso, ele vai receber essa impressão através do perispírito. Então, é um produto do fluido cósmico, é formado, como falamos, de acordo com a matéria de cada mundo. A natureza do perispírito está em relação direta com o adiantamento moral do espírito. Ele obriga o espírito a viver naquele mundo. Se o espírito é superior, ele poderá ir de um mundo para o outro. E há espíritos que têm um perispírito tão grosseiro que o confundem com o corpo carnal. Assim, muita gente que não tem conhecimento da doutrina espírita, como é importante nós conhecermos a doutrina espírita, porque se a gente desencarnar, a gente vai fazer essa adaptação ao plano espiritual um pouco mais rápido. E pode até, dependendo do grau do espírito, ajudar. A maioria de nós damos muito trabalho quando a gente desencarna, porque a gente não tem conhecimento espiritual. Então faz toda uma diferença. O perispírito, uma das funções dele é a plasticidade. Então, quando a gente desencarna, ele, ao mesmo tempo que traz as informações para o nosso corpo material, ele leva, portanto, também para o próprio perispírito. Então, a gente desencarna com a mesma aparência, né? Continua igualzinho. Aí a pessoa desencarnou e não sabe que desencarnou. Para ela teve um sonho. Ah, foi um sonho que eu tive na noite passada, na semana passada. Eu estou bem vivo. Então, esses espíritos que têm essa dificuldade muito grande, existe toda uma equipe espiritual que trabalha, mas não pode também ajudar a todos, né? Todo mundo tem seu tempo, ninguém pode sair por aí falando que o outro morreu, que o outro desencarnou. Isso é feito de maneira muito suave, para que a alma não possa ter aí um sobressalto e vir, portanto, até sua mente desequilibrada. Mente é um departamento muito sensível, requer toda um cuidado, uma preocupação. Então, o espírito precisa, por si só, chegar a essa conclusão, muitas vezes. E aí a importância do conhecimento espírita, para que a gente possa não se confundir e continuar vivendo uma vida material. Eu conheço um fato que aconteceu com uma amiga, que ela tinha uma irmã, e essa irmã veio a desencarnar. Essa amiga era médium. E ela vinha na casa dela todos os dias, a irmã fazia os mesmos atos. Já tinha desencarnado, mas a irmã ia, chegava na mesma hora do trabalho, sentava para poder comer na mesa, enfim. E aí, como foi que ajudou essa família? Já que a irmã via. Ajudou quando o espírito foi feito a sessão mediúnica para ajudá-la, ela começou a chorar e disse que ninguém dava atenção para ela. Tentava falar com a mãe não falava. Falava com a irmã também não respondia. Enfim, só depois de um ano, isso se deu um ano, é que ela veio a saber que ela estava desencarnada. Então a gente vê como, isso é no caso dela, tem espíritos que passam décadas, né? Porque é de cada um. Então, a importância do conhecimento espiritual, ainda em vida, é muito grande. Quais são as provas da existência desse corpo espiritual?
A prova mais importante, a mais clara que eu acho, é a materialização. Nós temos nessa foto aí Chico Xavier, nós temos o médio Peixotinho e nós temos a irmã Josefa numa sessão de materialização. Mas existem muitas outras. Para quem quiser se aprofundar, existem várias na internet, existem vários livros de pesquisas, inclusive científica nessa área, para quem quiser se aprofundar. Mas existem outras provas constantes no livro Perispírito, um livro que eu acho assim, um dos mais completos que eu vi, de Zalmino Zimmermann, que trata de tudo ligado ao perispírito. E ele, então, traz outras provas, por exemplo, objetivas, né? O desenvolvimento ontogênico, que é o desenvolvimento do feto, né? Todo aquele processo ali se deve ao perispírito, é uma de suas funções. A materialização, o desdobramento, que é a possibilidade que nós temos de o corpo em descanso, o espírito se desdobrar, sair do corpo e assim reconhecer o mundo espiritual. E aí, quando retorna, ele mantém essas lembranças. A fotografia transcendente, né? São aqueles casos de famílias em que um parente desencarnou, e aí, quando vai bater uma foto e revelar, aparece lá o parente, né? O querido na foto. Lá tem vários casos no livro, e há uns 15 anos atrás foi divulgado em um jornal de grande circulação, um caso muito interessante, que eu gostaria de dividir com os senhores e senhoras, né? É o caso de um irmão que ele não bebia e, do nada, ele deu a beber. E foi só bebendo cada vez mais. Mas era uma pessoa muito querida e sempre chegava em casa muito feliz, muito alegre. E um belo dia, vão precisando de uma energia mais forte, que é a energia material nossa, né? Esse fluido vital é uma energia bem forte, bem grosseira, né? Eles vão se aproveitar e vão se encaminhar para esses ambientes. Nós temos aí a transfoto, que é a transcomunicação instrumental. Lá também traz alguns relatos de comunicação através do aparelho de televisão, através do rádio. Vale a pena, é um livro muito interessante. A exteriorização da sensibilidade, que é feito através de experiências que um médium, ele se desdobra, entra em transe, se desdobra, e com a presença de uma outra pessoa, ele consegue mobilizar o que essa pessoa tem na mão. Tem também lá alguns casos. Enfim, sensação de integridade, né? Que é quando a pessoa perde um membro, por exemplo, perdeu um braço. E aí lá tem algumas experiências que, através do fogo, a pessoa se aproxima do dedo, por exemplo. E ele já sente o calor do fogo, ou seja, o que está ali ainda, né? O braço espiritual, né? O perispírito, melhor colocado, está ali, né? O braço material foi arrancado, mas não conseguiu arrancar o braço espiritual. A percepção extracorpórea e a vidência, mas, no entanto, a materialização é em disparada melhor, porque a evidência só o médium pode ver. A materialização, quem estiver numa sessão, todos podem ver. Então, seria assim o caso mais evidente da existência do perispírito. Então, qual a importância do perispírito para a nossa encarnação? É ele que preexiste, é ele que preside, é ele que orienta e organiza todo o nosso corpo físico. Naqueles 9 meses que nós estamos ali no projeto reencarnatório, ele está atendendo molécula a molécula, preparando, fazendo crescer, trazendo para o corpo físico as necessidades que nós precisamos, seja no campo das provas, seja no campo das expiações. E como é que ele mantém esse corpo funcionando? Nós temos no corpo espiritual o que nós conhecemos como centros de força, que são os chakras, que muitas vezes nós vamos no passe e tomamos ali o nosso passe, e o objetivo é exatamente esse, ajudar na reorganização dos nossos centros de forças. Eles são responsáveis pela manutenção do equilíbrio orgânico. Nós temos, portanto,
os nossos 7 centros principais, e cada um deles tem uma função específica. Nós temos o coronário, nós temos o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o básico, o solar, né, e o genésico. Cada um deles tem uma função específica. Um é responsável pelo equilíbrio, o outro é pela visão, pelos sentidos, o outro é pela fala, o outro é pelo centro das emoções, um é pelo sistema sanguíneo todo. Agora, se a gente observar, cada um desses sistemas trabalha com células específicas. As células do coração só trabalham no coração. As células do gástrico só trabalham no gástrico. O que mantém essas células funcionando nos seus lugares, elas também são inteligentes, com tamanha fidelidade, é o perispírito, sob o comando do espírito. O perispírito, com esses centros de força, reorganiza tudo isso. E no coronário, nós assimilamos a energia do universo, a energia cósmica, para manter o corpo funcionando. Se porventura um desses centros de força travar, eles trabalham na velocidade inimaginável, muito rápida, nós vamos precisar de algum tipo de ajuda. Por quê? Porque nós vamos sentir um incômodo, uma dor, um desconforto, um desequilíbrio naquela área ali. Então o passe, ele ajuda nessa limpeza energética. Nós estamos o tempo todo recebendo energia do universo e descarregando energia para o universo. O tempo todo, esse processo. Então, para que nós consigamos viver de maneira tranquila, como nós estamos aqui, precisamos do perispírito para que ele possa nos secundar nessa tarefa evolutiva que cada um de nós enfrentamos no dia a dia de cada um de nós. O perispírito, ele tem N propriedades. Quais são as mais importantes? Não vai dar tempo da gente falar de todas, né? A plasticidade, em que esse perispírito ele assume a forma que o espírito quer. Ele é plástico, né? Nós temos, portanto, N reencarnações, e se precisarmos aparecer para alguém conhecido nosso de uma encarnação, por exemplo, passada, nós podemos assumir aquela forma que desejar. Qual é o perigo disso? Por ele ser altamente plástico, alguns espíritos podem utilizar da sua força para deixá-los de maneira horrorosa, de maneira feia. Da mesma forma que podemos aparecer muito bonitos, podemos também aparecer sob a forma de monstros. Então tem aquelas formas que a mitologia traz, com chifres, com rostos de lobo, enfim, com diversas aparências, mas tudo isso é perfeitamente mutável com a força do pensamento e com a ação dos bons espíritos. Mudando assim a sintonia para o bem, muda-se, portanto, a nossa aparência espiritual. A densidade, que juntamente com a ponderabilidade, elas vão dimensionar a nossa evolução. Porque quando a gente desencarna, a gente tem um peso específico. Esse peso, de acordo com os espíritos, quanto mais ele for leve, mais ele vai ascender nas esferas vibratoriais. Então, se as esferas mais próximas são as 3, são as de umbral, e o espírito for um espírito bom, ele vai provavelmente ultrapassar esta zona e se sediar nas zonas do amor fraterno universal, da ciência, e são as zonas superiores. Então, cabe certamente a cada um de nós vibrar certamente cada vez mais amor, para que a gente possa ascender e o nosso perispírito ser cada vez mais leve. A luminosidade. Então, o perispírito ele reflete o brilho do espírito. Não é? Então, quando o espírito é de luz, ele se ilumina. Tem alguns casos nos livros de André Luiz. Deixa-me ver qual o livro. Acho que Entre a Terra e o Céu. Não, minto. Missionários da Luz, em que um espírito chega em um matadouro e ali os espíritos estão sugando aquelas energias vitais dos animais que ali são sacrificados, e espíritos conhecidos como vampiros, por exatamente necessitar desse tipo de energia,
estão sugando as energias, eles levam para ali um espírito suicida, que também estava derramando o fluido vital, e quando o espírito chega, o espírito simplesmente ilumina todo aquele ambiente. E os espíritos dizem o seguinte: vamos embora, porque tem algum espírito de luz interessado nesse irmão, que era o suicida, e estava ali para ser resgatado. Penetrabilidade, né? O perispírito atravessa qualquer matéria. Perenidade, ele mantém a integridade do corpo físico e sustenta-se após a desencarnação. Mutabilidade, né? Ele é mutável, como eu já tinha falado lá em cima na plasticidade. Unicidade, né? Ele é único, nenhum perispírito é igual ao outro, como nós também não somos iguais. Tangibilidade, ele se materializa a tal ponto de ser possível que nós o vejamos. Tem um caso muito interessante, que eu gosto de dividir, que é o caso de Eurípides Bassanufo, que foi um espírito de luz, que morou em Minas, né? E ele veio com uma missão maravilhosa naquele período, do início ali do espiritismo aqui no Brasil. E ele deixou uma obra maravilhosa como educador, que foi, e uma de suas grandes vertentes mediúnicas era o desdobramento. E ele chegava a tal ponto de se tangibilizar que uma das suas principais funções era como parteiro. E ele, então, ele era professor, em sala de aula, ele falava para os alunos assim: ó, espera um pouquinho, eu vou descansar. Nisso ele se desdobrava e realizava um parto. Tem essa obra no YouTube, Eurípides Bassanufo, vale a pena conhecer. E uma certa feita, então, chegou um pai, bateu na porta, e ele acordou e foi atender. E o pai, desesperado, pedia para que ele pudesse ir até a mulher dele para poder realizar o parto, porque ela estava em sofrimento. E ele fala para ele: não, pode ir, eu já realizei o parto. Foi naquele momento que ele pediu às crianças, né, que ele iria descansar. E ele falou: não, mas eu acabei de vir, só tem um caminho. Não te encontrei pelo caminho. Ele falou: não, pode ir, eu já realizei o parto. Ele não acreditou, acabou que ele teve que ir junto com o pai para poder verificar a questão. E quando chegou lá, a mulher recebeu e falou assim: mas seu Eurípides, o senhor voltou, não precisava, eu estou bem. E aí foi que ele acreditou que o seu Eurípides realizava parto desdobrado. Então, para espíritos de luz, espíritos que estão nessa faixa, eles têm um poder de materialização incrível. Visibilidade, né? É possível vê-lo para os videntes, e aqueles que não são, às vezes, assim, situações específicas também, têm a possibilidade de ter uma certa sensibilidade, ouvir ou ver. Né? Se não tiver a mediunidade ostensiva, pode ser que em algum momento da vida a gente tenha algum tipo de experiência espiritual. Capacidade refletora, né? Ele vai refletir toda a evolução do espírito nele. Sensibilidade global, né? Ele é sensível por um todo, né? Aqui no planeta Terra nós temos os sentidos. No plano espiritual não existem os sentidos definidos. Por exemplo, vemos com os olhos, né? Ouvimos com o ouvido. O espírito, ele é todo. Todos os sentidos, todas as sensibilidades estão por toda parte. Bicorporeidade, é o caso de Eurípides também. Sensibilidade global, já falei. Sensibilidade magnética, né? O perispírito, ele reflete essa corrente elétrica, eletromagnética, portanto ele pode se iluminar, portanto ele pode criar. Odor, né? Os espíritos dizem que cada um de nós tem um odor específico, e o perispírito, ele reflete o odor que nós possuímos. A temperatura também é possível. Enfim, são N propriedades que vale a pena a gente estudar um pouco mais, né? O ESD, portanto, na Casa Espírita e outros grupos de estudo têm a possibilidade de auxiliar no conhecimento espiritual, para que a gente possa entender essas nuances. E a questão seguinte, a questão e última, né? São duas questões que nós vamos trabalhar, é a 133, na qual Allan Kardec questiona se os espíritos, se tem necessidade de encarnação
os espíritos e desde o princípio seguiram o caminho do bem. Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, conseguintemente sem méritos. Ou seja, desde o espírito mais ignorante até o espírito de luz, todos passaram pela fieira reencarnatória. Então Jesus também reencarnou, né? Só que quando nós começamos a nossa caminhada, Jesus já estava como crístico, né? Há muito tempo. Data de criação da Terra pelo calendário humano, 4 bilhões e meio. E Jesus, naquela época, já era espírito crístico. Então é um espírito que tem muita bagagem e tem muito amor para nos ajudar. Aí tem um desdobramento. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem? Se isso não os isenta do sofrimento da vida corporal. Chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição dos espíritos. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. E quantas vezes nós realmente temos defeitos que alimentamos, mesmo sabendo que nós precisamos avançar na escala espiritual. Mas, para tanto, Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Qual o caminho a seguir? Embora, muitas vezes, nós nos somos ofertados caminhos tortuosos, são feitos convites menos agradáveis, a decisão é sempre nossa. Se a justiça humana é falha, a justiça divina é perfeita. E a lei de causa e efeito, ela vai contabilizar, como nós falamos no início, tudo o que nós fazemos. Evolução é o nosso caminho. 2 asas possui o espírito: inteligência e moralidade. Pode ser que nós avancemos na inteligência, fiquemos bastante tempo, mas chega um momento que ela vai arrastar o moral, para que essas asas se equilibrem e para que a gente possa fazer voos mais altos. Como é importante a gente investir na gente. Nessa questão que nós falamos de buscar os melhores caminhos para que a gente possa evoluir. Quantos de nós têm muita dificuldade de entender as coisas da vida? Muitas vezes ficamos presos a rancores, dificuldade de perdoar, dificuldade de avançar, e estamos marcando o passo. Precisamos aprender a sofrer bem, porque a lei de providência vai nos auxiliar e muito quando nós estamos no caminho de Deus. Enquanto a gente estiver batendo o pé, quando a gente estiver dando soco em ponta de faca, a vida não vai dar certo. Ela vai continuar marcando o passo. A vida é o que nós fazemos dela. E aí vem a dor. A dor é um instrumento, é uma força que Deus assim quis para nos auxiliar em nossa evolução. Não é inimiga. No livro Ação e Reação, de André Luiz, ele vai trazer 3 tipos de dores que nós enfrentamos. A primeira dor é a dor-evolução. Ela vem de fora para dentro. Não adianta brigarmos com ela. Ela é impositiva, ela é da lei e ela é para evoluir. Alguns exemplos. A mãe sente dor na hora do parto. O cachorro está lá fora, foi atropelado, ele vai sentir dor. Não fez nada para ninguém, mas vai sentir dor a si mesmo. Vai criar um membro, vai quebrar um membro, vai sentir dor a si mesmo. Não fez nada para ninguém. É a dor evolução, é aquela dor, a gente não tem como
escapar dela. Vai acontecer. Muito necessária para a nossa evolução. A segunda dor que André Luiz trabalha é a dor expiação. É de dentro para fora. Cabe a nós dimensionar essa dor, trabalhá-la, enfrentar aquela situação com leveza, para que a gente consiga, naquela expiação, recuperar, resgatar verdadeiramente. Senão, a gente pode repetir. O aluno, quando reprovado, não repete. Nós também. Na vida temos as repetências, não é? E, como todos somos alunos na escola da vida, precisamos tirar boas notas. Então, cabe a nós repensar os nossos conflitos. Se vale a pena realmente ficar ninando as nossas dores. Ou deixar o tempo passar e encarar com leveza e superar a nossa dificuldade. E a última dor que ele trabalha é a dor auxílio. Algumas dores são auxílios para a nossa evolução. Ele traz um caso que eu achei muito interessante, que é o caso de um jovem. Esse jovem, ele começou a arrumar uns amigos que não favoreciam. Começou a levar ele para um caminho que não tinha futuro. E então a mãe dele ficou muito preocupada. O que eu posso fazer? Ele não me ouve. Ela então resolveu orar. Pediu a Deus intercessão. Pediu a Deus auxílio, que ajudasse aquele espírito. Porque o caminho que ele estava indo, ele ia cair no buraco e não ia ter volta. E aí então, Deus ouviu aquela prece e o menino caiu doente. E os amigos deles desapareceram. E ele ficou doente. Ele começou a refletir sobre o que estava acontecendo com ele, sobre os passos que ele estava dando, voltou para o bom caminho, se recuperou e foi feliz. É a dor auxílio. Muitas dores nossas são dores auxílios. Por exemplo, aquele espírito que está ali no leito de morte e não morre. Está sofrendo. E muitas vezes a família sofre junto. Não é porque dá trabalho, não. É porque vê um parente nosso sofrendo. Eu passei por isso. A minha mãe teve um câncer. Ela desencarnou há 3 anos, um câncer incurável, e ela ficou quase 1 ano em sofrimento. E eu vi ela sofrer e sofria junto. Falei, meu Deus, situação. Olha, a gente é espírita, né? A gente também sofre. A gente também sofre, né? E quando ela desencarnou, como foi aliviante para mim. Porque eu não via o sofrimento dela, sabia que ela ia ficar melhor no plano espiritual, e aqui ela fazia hemodiálise, ela era cadeirante, ela fazia fisioterapia, quimioterapia, enfim. Tanta coisa junto, tanto sofrimento, mas passou. Então esta dor, e muitas vezes vem num leito, muitas vezes acama o espírito, é uma dor que está fazendo o resgate daquele espírito. O perispírito, ele funciona purgando as energias do espírito, energias malsãs, e o corpo físico nosso, como filtro, puxa as energias que estão no perispírito, deixando ele com capacidade luminosa. Ou seja, esta doença, muitas vezes, é a dor auxílio que o espírito precisa, para refletir melhor sobre a vida, para perdoar quem precisa e sair mais leve, para que ele consiga, assim, atingir esferas mais altas no plano espiritual. E depois que nós fizemos toda essa passagem, que nós revolucionamos o nosso espírito e assim aumentamos a nossa medida espiritual, acima da própria terra, é hora de sair fora. Quando nossa evolução atinge acima da evolução da terra, a terra já não nos pertence mais. Nós precisamos de um mundo superior para continuar a nossa caminhada. Como nós falamos, estamos no meio do caminho. E aí é o momento em que vai ocorrer a nossa segunda morte. Como nós falamos, o perispírito, ele é essencial no mundo em que ele foi formado. E como cada mundo tem a sua matéria específica, quando nós precisarmos migrar de mundo, nós vamos deixar esse segundo corpo nele. E essa matéria
que seria o nosso perispírito, vai voltar para o fluido cósmico universal, aonde ele se originou. E nós, então, indo na velocidade da luz para um outro planeta, vamos lá vestir uma nova roupa. Então, que possamos brilhar a nossa luz, que possamos, assim, avançar na nossa escala espiritual. Muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima. Fiquem todos com Deus.